Boa noite, feliz dia de hoje. Hoje é dia da gente falar como modificar os pensamentos negativos. Qual é a chave para a gente transformar o pensamento? Porque eu sempre falo que os nossos pensamentos têm poder. Poder para o bem, poder para o mal, vamos dizer assim. Então, como que a gente pode transformar o pensamento, né? Essa polaridade entre negativo e positivo. Boa noite, Renata Carvalho. Boa noite, Marcela. Boa noite, Zafiro. Como vocês estão? Boa noite, Carla. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é um esquenta para a jornada de volta para o meu eu, que vai acontecer dos dias 13 a 16 de setembro. Vocês já sabem. E aqui a gente resolveu fazer um esquenta para a gente caminhar lado a lado nesse processo de expansão, rumo à nossa autoconfiança, rumo à nossa vida em abundância. Então hoje a gente vai falar como a gente pode transformar o pensamento negativo, transformar essa polaridade do pensamento. Carol, muito boa noite. Vamos começar, pessoal? Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos também. Quem está assistindo gravado também, fique à vontade. Quem quiser compartilhar essa live com outras pessoas, né? Amigos, amigas que gostam desse tema de autoconhecimento, porque aqui eu sempre convido vocês a fazer uma viagem interior para entender como que a gente funciona e a partir disso poder modificar. E hoje a gente vai falar sobre os pensamentos, porque eu percebo, principalmente com o retorno de vocês, que o que enfraquece o nosso poder pessoal são esses pensamentos sem controle, são esses pensamentos negativos, principalmente sobre nós mesmos. E aqui eu vou te ensinar que você mesmo é quem tem o poder de dominar esses pensamentos, a partir do entendimento de que você é uma consciência e de que o pensamento é só um veículo que vai te levar para algum lugar. Então a gente vai entender como que a gente pode ter esse controle sobre o pensamento, como que a gente pode escolher qual pensamento tem, porque você sabia que os pensamentos são uma escolha? Começamos com saltos de consciência, né? Pensa sobre isso, pensamentos são uma escolha. Boa noite, Mal Correia, Gi, Arrê. Boa noite, Andressa Oliveira. Boa noite, todo mundo. Então, pensamentos são uma escolha. E na maioria das vezes, em vez da gente acolher o pensamento, aceitar o pensamento, a gente fica lutando contra o pensamento, percebe? A gente acha, né? A gente tem essa consciência de que pensamentos negativos são ruins e que a gente precisa ser positivo. Só que isso ficou nocivo para nós mesmos a partir do momento que a gente rejeita o pensamento negativo, porque a gente aprendeu que a gente tem que pensar positivo, então a gente rejeita essa sombra, vamos dizer assim. Só que ela cresce quando a gente rejeita, ela expande. Porque é como se a gente não olhasse. E o desconhecido gera esse desconforto, percebe? Araújo Gui, boa noite. Tainara Martins, boa noite. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Então, o desconhecido vai fazer a gente não ter o controle, viver na inconsciência. E o nosso inconsciente rege 95% do nosso comportamento. 95% das ações que você toma são por conta desse padrão inconsciente. Neuza, muito boa noite. São por conta desse padrão inconsciente. E quando a gente não leva a luz à sombra, a gente fica agindo através dessa sombra. Por quê? Porque a gente rejeita esse pensamento negativo. Não posso ter. Perdi as contas de quantas pessoas vêm me mandar mensagem: Mari, eu sei que eu tenho que ser positiva, mas tá difícil, mas dói, mas vai ficar tudo bem porque eu sei que eu tenho que ser positiva. E a gente fica batendo nessa tecla do eu sei que eu tenho que ser positiva e não olha para o que tem que olhar. Então, o primeiro passo é a aceitação. Tudo bem, eu estou tendo esse pensamento. Eu aceito esse pensamento. De onde ele vem? E começar a se questionar e fazer essa viagem interior. De onde vem esse pensamento negativo? Porque se a gente rejeita, a gente não acha a raiz do problema. E esse problema vai se alimentando. Por quê? Porque
por conta de uma série de hábitos, de pensamentos que resultou naquele pensamento maior. Uma série de hábitos inconscientes que fez aquela pontinha, né, aparecer. O pensamento negativo momentâneo é apenas uma pontinha do iceberg de uma série de pensamentos e hábitos e comportamentos que vão regendo o nosso dia a dia. Eudineia, boa noite. E aí o nosso dia a dia é regido por esses pensamentos negativos e a gente perde o controle e vive na inconsciência e vive no piloto automático. Percebe? E a gente se vicia nesses pensamentos e nas sensações negativas quando a gente não escolhe estar consciente, quando a gente não escolhe segurar o controle da nossa vida, como eu falei para vocês. A gente age a partir da negatividade, do inconsciente coletivo, das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente acaba consumindo muita coisa negativa e se prendendo a esse padrão, percebe? A gente dá muito mais olhar, dá muito mais foco pro negativo do que pro positivo, na maioria das vezes. Porque a gente age a partir da inconsciência e se acostumou durante anos a ter essas sensações negativas e se viciou por conta disso. Vitória, boa noite. Ana Paula, Bianca, Tati, boa noite. Se viciou no pensamento negativo. Só que o universo, ele é matemático, né? O universo, ele não julga a gente. Ah, tá tendo pensamento positivo, tá tendo pensamento negativo. Pro universo, isso não existe, né? Isso é um entendimento nosso, um entendimento humano. Só que ele é matemático. Eu penso A, eu sinto A. Eu penso B, eu sinto B. É como programações de rádio que a gente se encaixa, que a gente se sintoniza. Então, vamos supor que eu gosto muito desse exemplo. Eu tô na minha casa e eu sintonizo na rádio rock. Só que eu sento e eu reclamo que eu queria escutar samba. Ai, como a vida é dura, né? Eu queria escutar samba. Quem sintonizou na rádio rock? Fui eu. Então, traz isso para a analogia do pensamento. Quem sintonizou no pensamento negativo fui eu. Então, eu não posso reclamar do resultado que eu tô tendo. Se eu ficar parada reclamando, eu não tenho poder de mudança. Eu tô clamando de novo por aquilo e chamando mais. Tudo aquilo, vamos supor, se eu jogo uma bola verde na parede, a bola que vai voltar para mim é verde também. Einstein dizia isso. Se eu jogo uma bola com força na parede, ela vai retornar com força para mim também. Os pensamentos são dessa forma. É aquilo que eu falei, se eu penso A, eu sinto A e eu recebo A. Se eu penso B, eu sinto B e eu recebo B. Einstein dizia sobre a bola que a gente joga na parede, ela vai voltar com a mesma intensidade. E os pensamentos que a gente emana também vão voltar com a mesma intensidade. Porque é aquilo que a gente escolhe se conectar. Só que essa escolha é inconsciente quando a gente não está prestando atenção. Se a gente está prestando atenção no nosso pensamento, e isso é um treino, tá? Se a gente começar a prestar atenção cada dia um pouquinho a mais no pensamento, hoje eu consegui prestar atenção 5 minutos, amanhã eu vou conseguir prestar atenção 10 minutos. Aí sim vai virar um hábito. Aí sim tua mente vai estar treinada a fazer isso. Porque pensa, quantos anos você tem hoje? Por todo esse período de tempo da sua existência, sua mente foi condicionada a agir de uma determinada forma, a ter determinados pensamentos, a ter determinadas crenças. Principalmente esse entendimento, né? Esse condicionamento se dá principalmente na nossa primeira infância. Então, os pensamentos que você teve repetidas vezes, né? Do 0 aos 10 anos, e do 0 anos ninguém pensa e absorve as informações que são dadas, né? Através do meio social que ela está inserida, então através dos pais, aí cresce mais um pouquinho através da família, da escola. E nesse período a gente formou a nossa mente subconsciente. E a partir disso, lá da nossa primeira infância, a gente vem adquirindo os hábitos que levam a gente a algum lugar. Então a gente construiu esse mapa mental e esse caminho é trilhado até os dias de hoje. Só que se hoje você está tornando consciente, você tem o poder
de transformar. O ponto de poder está no momento presente. Quem sempre me acompanha aqui já deve ter até cansado de ouvir essa frase, eu sempre vou repeti-la. O ponto de poder está no momento presente. E qual é a chave para a gente transformar? É a gente começar a tornar consciente, a fazer esse rastreio, a fazer esse caminho para dentro da gente. Então, quando eu tenho um pensamento negativo, a maioria das pessoas falam, não posso ter esse pensamento, rejeita esse pensamento, isola esse pensamento na caixinha dos pensamentos nocivos e se força, agora eu vou ser positivo. Mas essa caixinha vai continuar ali, eu olhando para ela ou não. E se eu não estou olhando para esse monstro, para esse monstrinho que tem dentro de mim, ele vai começar a ter atitudes sem que eu perceba, mas ele vai estar ali, por mais que eu não esteja olhando. E ele vai começar a sabotar. Só que quando eu olho para esse monstrinho, quando eu levo luz para essa sombra, eu torno consciente, quem está no controle sou eu. É como se um inimigo estivesse trabalhando contra você. Quando você sabe as armas que esse inimigo tem, e o inimigo nesse caso somos nós mesmos, e as nossas sombras, que não são inimigas, quando a gente percebe isso é que a gente muda o jogo. A gente sabe o que fazer para combater, entre aspas, essa sombra. A gente assume o poder e só levando luz a essa sombra a gente consegue saber as peças do jogo para poder conduzir. Senão a gente fica agindo a partir da inconsciência. Ah, não sei porque tudo dá errado na minha vida. Será que não está na hora da gente assumir a nossa responsabilidade? Delegar é mais fácil, né? É difícil a gente assumir que tudo foi uma escolha nossa, que tudo foi a gente que criou. Só que a gente só tem o poder da mudança quando a gente assume isso para nós mesmos. Aí sim a gente começa a dar as cartas no jogo. Porque a gente percebe que é o observador, que somos nós, que é a nossa consciência, que está no controle dessa história. E não o nosso ego. A consciência está acima do ego. Só que isso inverte, porque o nosso ego ele é muito sábio. E aí a gente, sábio não no sentido bom que vai levar a gente para um lugar bom. O nosso ego é aquele que vai te sabotar também. É aquele que vai fazer você agir na inconsciência. E aí a gente fica nessa luta interna, porque a gente quer uma coisa, a gente sabe do nosso propósito, e o nosso ego, não olha para isso não, porque tá tão confortável. A gente não precisa olhar para isso agora, a gente não precisa gastar energia agora. E a gente vai se deixando para depois, e se deixando para depois, e se deixando para depois. Só que a gente colhe os frutos, né? A gente sempre vai colher os frutos do que a gente está plantando. Quer queira, quer não. Eu sou essa pessoa, nada dá certo por eu não conseguir pensar positivo. Neuza, mas olha que grande chance você tem agora de mudar tudo isso. Porque você sabe que você criou essa situação e que a partir do momento que você sabe que você criou, você pode consertá-la. Porque reconhecer o que deu errado é a maior vitória que a gente tem. Porque se a gente não reconhecesse, a gente ia continuar no erro, no erro, no erro, no erro, e não ia chegar a lugar nenhum. Então, será que não chegou a hora da gente fazer esse trabalho interno para poder tornar consciente o que está te levando para esse erro, qual é o mapa que está te conduzindo, para aí sim poder mudar a rota, recalcular? Tornar consciente o que te levou para esse nada dar certo. Porque a partir do momento que a gente identifica, é uma grande vitória, porque a maioria das pessoas não identificam. Então, sinta-se grata e sinta-se poderosa por ter conseguido identificar isso. A partir desse momento, e quando eu falo ponto de poder é no momento presente, não é lamentar pelo que já foi e não é deixar só para o futuro. A partir desse momento que você tornou consciente esse caos, você pode transformar. Porque é você quem está no controle. Porque é você quem está conduzindo esse veículo. Nós não somos o nosso pensamento.
E quando a gente entende isso, a gente vira uma chave muito poderosa. Nós não somos o nosso pensamento. O nosso pensamento é um conjunto de informações, de ideias que a gente vai pegando, adquirindo, que a gente adquiriu conforme o decorrer da nossa vida. Mas existe uma consciência por trás desse pensamento. E quando você percebe que a consciência está no controle e que a mente nada mais é que um grande computador biológico, aí sim você tem o poder de transformar. Primeira parte, o primeiro ponto é identificar e o segundo é caminhar para a transformação. E como que a gente caminha? Entendendo a raiz do que te levou para esse pensamento, não ignorando o pensamento, não se forçando. E como eu falei, um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Cada momento você observa quando você está tendo o pensamento negativo. Observa aquele pensamento, identifica. E aí começa a se perguntar. Não se force a achar uma conclusão, não se force a determinar. Porque sempre que a gente determina algo e a gente quer concluir, a gente conclui com base no nosso banco de dados de informações registradas. E as informações que a gente já tem vão levar a gente para o mesmo lugar. Quando a gente começa a perguntar, a gente abre uma nova portinha de possibilidades. E aí sim a gente começa a pensar fora da caixa. Então começa a se perguntar, o que é isso? O que esse pensamento veio me mostrar? O que eu faço com isso? Sem querer responder, sem querer concluir, sem querer determinar. Porque a gente fica o tempo inteiro querendo solucionar problemas na nossa vida. Só que quando a gente está tentando solucionar, a gente está pensando com a mesma consciência que criou o problema. Einstein dizia também, um problema não pode ser solucionado pelo mesmo estado de consciência que o criou. Então a gente tem que silenciar essa densidade mental, que são as nossas crenças, que são as nossas memórias, que são as nossas programações que estão rodando. Silencia e preste atenção nos sinais, porque aí sim a gente tem o nosso campo supramental. Eu falo bastante disso lá no meu curso. O nosso campo supramental é onde estão as nossas intuições. Quando a gente silencia a mente turbulenta, a gente abre espaço para surgir a ideia do nosso campo supramental. Aí sim a gente tem os insights, a virada de jogo, o salto. Aí sim a gente expande. Só que não é de um dia para o outro que a gente vai estar 100% expandido e iluminado. É um pouquinho por vez. Tem dia que a gente vai estar bem, tem dia que a gente não vai estar tanto. E tá tudo bem. A gente tá aqui para experienciar. A gente é ser humano. E essa é a dinâmica da vida. Não adianta a gente cobrar de estar 100% bem e 100% positivo todos os dias. Isso é tóxico, isso não existe. Porque a gente vivencia coisas diferentes no dia a dia. A gente tem que lidar com sentimentos e emoções diferentes, a gente tem que lidar com memórias também. O autoconhecimento, eu falo que é um processo eterno, porque todos os dias a gente se observa e tem um pouquinho mais para reconhecer e transformar e limpar e mudar. Não é de um dia para o outro, a gente passou anos da nossa vida tendo um determinado comportamento e de um dia para o outro a gente começa a se cobrar de mudar tudo. Não é assim que funciona. Não é com meia dúzia de palavras que eu tô falando que a gente vai transformar, mas a gente abre espaço. Poxa, existe essa possibilidade. E quando a gente sabe que a possibilidade existe e começa a se perguntar, o universo começa a expandir caminhos e mais caminhos para a gente chegar lá. A gente foi feito para viver uma vida abundante. Todo mundo foi criado para viver uma vida abundante. Mas por conta dessa densidade das sombras, que a gente se prendeu, do ego, da limitação, a gente esqueceu dessa nossa parte divina que merece a abundância da vida. E a gente deixa adormecido. Mas será que não chegou o momento de você reviver essa sua parte divina? E reconhecer que a divindade habita em você? E reconhecer que você tem o poder de curar a sua própria vida? A partir do momento que você torna consciente que você está no controle. A partir do momento que você torna consciente de que você pode escolher a cada instante.
a cada segundo, uma nova escolha. Só que a gente só tem controle dessas escolhas quando a gente está prestando atenção. Prestando atenção a cada detalhe, prestando atenção nos nossos sentidos, nos nossos 5 sentidos. Prestando atenção. Às vezes a gente chega num lugar e não consegue nem sentir o que está acontecendo porque a gente fica preso num teatro mental do pensamento. A gente se prende nessa caixinha do mundo das ideias e não vive. Porque a gente foi condicionado a isso. Às vezes a gente está vendo um filme, lendo um texto, dirigindo, tomando banho e não percebe o momento que a gente está vivendo. Você já fez esse teste? Vocês já fizeram esse teste de tomar banho prestando atenção na água caindo no nosso corpo, na água caindo na nossa cabeça? Você sentir o seu próprio corpo? No dia a dia a gente não faz isso. Mas é isso que vai fazer você transformar. Prestar atenção quando você está sentada, se a cadeira está confortável, se a cadeira não está. Prestar atenção no olfato. Enxergar o mundo como uma criança enxerga, como seria. Aí sim você vai perceber que a cada instante existe algo novo para a gente descobrir. Aí sim você vai perceber que a dinâmica da vida é muito mais do que acontece só no mental. Eu já falei isso nessa semana e eu vou falar de novo. O nosso cérebro não entende quando a gente está imaginando uma cena ou quando a gente está vivendo de fato. Todas as vezes que você se pega imaginando algo que você já viveu e que não foi tão bacana e que te fez mal, e trazendo essa lembrança, você se associa a esse pensamento e você traz toda essa carga para o seu corpo. E aí você gera tensão mesmo no corpo físico. Muda a sua pressão arterial, muda a sua taxa hormonal. Porque você se prendeu a um pensamento sem perceber. Porque estava no piloto automático, estava na inconsciência. Mas quando você está prestando atenção naquele pensamento, você pode começar a se perguntar. E você pode começar a fazer diferente. Opa, que pensamento é esse? E não ignorar o pensamento ruim. Que pensamento é esse? O que esse pensamento veio me mostrar? O que eu faço com isso a partir de agora? E percebe que você está no controle e não o pensamento. E esse exercício de você utilizar dos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Esse exercício vai trazer a sua mente para o momento presente. Tanto que quando a gente está com pessoas com crise de ansiedade, com crise de pânico, a gente faz esse exercício da pessoa começar a nomear o que ela está enxergando. Já falei para você, eu estou enxergando então um celular, uma câmera, uma ring light, estou enxergando a cadeira que eu estou sentada. Essa cadeira tá confortável, ela é estofada. Estou enxergando uma jarra de água. A partir do momento que você começa a nomear os objetos que estão na sua frente, você força a sua mente a se concentrar no momento presente. E a gente entende que no momento presente a gente não está correndo riscos. Porque a mente, quando ela está turbulenta e presa num futuro ou num passado, a gente cria um estado de alerta para o nosso corpo. E o nosso corpo acha que a gente está correndo algum perigo. Porque ele não sabe diferenciar se você está com medo imaginário, né? Medo do que as pessoas vão falar de mim, ou sendo atacada por um leão. E o medo de ser atacada por um leão vai gerar algum movimento em você e vai colocar para fora essa energia gerada. O medo imaginário, né, do que as pessoas vão achar de mim, por exemplo, vai paralisar uma energia. E aí você vai só sem liberar esse estresse, mantendo aquela energia no seu corpo. E aí você não tem poder da ação, porque você fica preso nesse teatro mental. Quando você traz sua mente para o presente, é como se você contasse para o seu cérebro que agora tá tudo bem, que você não tá correndo risco de vida, que não tem perigo algum. Então, force sua mente a se concentrar no momento presente, a sair desse padrão negativo de pensamento e de medo, e de estado de alerta e de estado de defensiva. Porque se a gente for parar para entender e prestar atenção, no momento
presente, no segundo que a gente tá agora, que eu tô aqui falando e você está aqui aí escutando, a gente não tem problema nenhum para resolver. No momento que a gente tá no aqui e agora, não existe risco, não existe problema. E qualquer problema que você tenha imaginado está no futuro. Você não tem que resolver no aqui e agora. Então, conte para sua mente que está tudo bem no momento presente, que você não está correndo risco. E aí sim a gente vai conseguir sair desse pensamento negativo, desse medo, dessa paralisação que a gente sente. Oi, Maiane! A Neuza. É que eu estou passando com depressão. Estou tendo surtos psicóticos e estou fazendo uso de medicamentos. Continue o uso de medicamentos, continue. Eu jamais falaria para nenhuma pessoa parar. Mas, além desse tratamento que você já faz com medicamentos, com psiquiatra, que é muito válido, né? Começa a praticar isso que eu tô te ensinando também. Também, tá? A terapia que eu trabalho, a terapia holística, é uma terapia complementar a esses tratamentos convencionais, onde a gente acaba encontrando alternativas. Então, existem diversas alternativas para o seu caso. É óbvio que eu não consigo te dar um direcionamento maior, porque eu não entendo o seu caso por completo, né? Mas continue o que você já está fazendo. E, além disso, faça o que eu estou te falando também. De trazer sua... Quando você está percebendo que você está num surto, numa crise, começa a nomear os objetos que estão na sua frente. Tenta lembrar do que a gente está falando. E nomear, eu tô vendo um pincel, eu tô vendo uma base, eu tô desse jeito mesmo, dizer o que está na sua frente. Porque aí sim você vai forçar sua mente a ancorar no aqui e agora. E aí sim você vai perceber que você não tá correndo risco. Mas é um processo, né? É um processo dia após dia. E talvez se você conseguir fazer isso uma vez, já comemora, já incentiva o seu cérebro a fazer isso mais vezes. E continue com os medicamentos e com o tratamento. Tudo bem? A Maiane tava com saudade dessas lives. Saudade, minha princesa. Então, minha gente, não é algo fácil, né? Não é algo simples, porque a nossa mente e os nossos sentimentos é algo que foi construído com o tempo, mas se a gente fizer um pouquinho por dia, hoje eu escolho prestar atenção na minha mente. Hoje eu escolho prestar atenção no que está passando pela minha mente por 5 minutos. Um pouquinho por dia. E aí sim você vai perceber que essa atenção vai se expandindo e se expandindo e se expandindo e vai tornar natural. Quando você torna consciente as suas feridas, quando você torna consciente o seu processo de desenvolvimento, né? Desde o momento que você surgiu na terceira dimensão, na Terra, desde o momento que sua mãe engravidou, porque desde esse momento a gente recebe informações, seja da mãe, dos sentimentos que a mãe está sentindo, quanto do que está acontecendo à nossa volta, porque o bebê escuta. Desde esse momento até os dias atuais, a gente pode voltar para essa história. Eu sempre falo, voltar para nossa criança interior, se reconectar com ela e ressignificar tudo que a gente viveu. Ressignificar, recontar, porque nós adultos temos o dever de acolher a nossa criança. Para aí sim agir na consciência. Para aí sim tornar consciente as nossas feridas, para ela deixar de agir na dor e aí sim agir nas nossas qualidades, nos nossos traços de personalidade, que vão fazer a gente conquistar tudo que a gente quiser, a abundância, os nossos sonhos, as nossas realizações. Por quê? Vocês sempre me perguntam sobre a lei da atração. Como eu faço para manifestar tal coisa? Cliente, carro, casa, namorado. Vocês sempre me perguntam isso. Mas às vezes não está no objeto externo em si, e sim na gente estar preparada emocionalmente, psicologicamente, energeticamente para receber isso na nossa vida. A gente é se abrir a receber, porque é sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro, nunca é sobre o externo. Então, quando a gente quer manifestar algo na sua vida, a gente tem que primeiro cuidar de si, para aí sim atrair, para aí sim ser o convite atrativo para o carro, para a viagem, para o marido,
para a esposa, para casa, para a realização, para o trabalho, para os clientes. A gente se torna um imã e começa a atrair para a nossa vida e começa a puxar para o nosso campo. Só que a gente já faz isso, a gente já puxa para o nosso campo a partir do que tem dentro da gente. Quando a gente puxa para a nossa vida as coisas que a gente quer realizar, significa que a gente já está equilibrado e significa que esse desejo não é só do ego, é um desejo da consciência que vai te fazer expandir. E a gente consegue sim realizar tudo que a gente estiver disposta a trilhar o caminho. Eu falo desse jeito porque a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Não é assim que funciona. Essa é uma ideia de uma criança mimada. Por algum tempo eu acreditei que a gente podia ser o que a gente quisesse, que a gente podia fazer o que a gente quisesse. Mas não é assim. A gente pode fazer aquilo que a gente está disposto a trilhar o caminho. E às vezes quando a gente está nesse caminho, a gente percebe que não era esse o desejo. Quando a gente volta para quem a gente é de verdade, quando a gente volta para o nosso eu, a gente percebe quais são os nossos verdadeiros desejos. Porque a gente está conectado com a nossa essência e com o nosso propósito. E aí sim a gente começa a manifestar. Não a partir de uma carência, não a partir de uma falta. Sempre que a gente quer manifestar a partir da falta, a gente não manifesta, porque a gente declara para o universo, mesmo que inconscientemente, que a gente não tem, que falta. Quando a gente fala eu quero, a gente já declara eu não tenho. Quando a gente recolhe para dentro de si, conecta com a essência e percebe que a gente já tem tudo, a gente transforma. Como ser mais positiva no dia a dia? Sandra, prestando atenção na mente. A gente comprou uma ideia de positividade tóxica, que a gente tem que ser positivo no dia a dia. A positividade é muito boa, muito. E transforma a nossa vida. Mas a partir de um processo correto, a partir de olhar para os seus pensamentos, entender de onde eles vieram, de onde eles surgiram, qual é a caixinha que está te mandando para o consciente, e aí sim transformar. Porque não adianta eu falar, eu quero ser mais positiva. A gente trabalha algumas afirmações positivas, né? Eu trago diversas afirmações para vocês. Começar o dia com afirmações positivas, mas sem ignorar a parte negativa. Porque se a gente ignora, aquilo cresce. Quando a gente olha e leva a luz para a parte negativa e entende de onde surgiu, aí sim a gente pode transformar e ser mais positiva no dia a dia. Mas é um processo. Tudo bem? É todos os dias fazer um pouquinho. E volta a repetir o exercício do espelho. Todos os dias olhar nos seus olhos e dizer, eu estou disposta a mudar, eu estou disposta a te amar, eu estou disposta a confiar em você. Todos os dias olhar nos seus olhos através do espelho. Se declarar disposta ao universo e agir em congruência com essa disposição, sem ser turrona, né? E falar, tem que ser do meu jeito. Estar aberto às possibilidades, fazer perguntas. Eu sempre gosto de trazer, no meu e-book, inclusive, que estava gratuito, depois vai voltar para vocês. Dentro do curso ele está disponível, mas vira e mexe eu abro ele gratuitamente. Eu tenho um e-book chamado Pergunte ao Universo, Peça e Receberás. Dentro desse e-book, eu ensino como fazer perguntas para o universo, né? Diversas ferramentas que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada, como fazer perguntas ao universo e expandir. Então, a gente, em vez de querer concluir e pensar, eu tenho que ser positiva, começa a perguntar, como pode melhorar o universo? Como pode melhorar ainda mais? Tudo que acontece na minha vida, bom, ruim, tudo que acontece eu pergunto, como pode melhorar? Porque quando eu pergunto, eu me abro para a expansão, eu me abro para enxergar mais possibilidades e parar de enxergar apenas pelo ponto de vista que eu estou enxergando. Existe 360, vamos dizer assim, graus de possibilidade e a gente está focando em só um. Quando a gente pergunta, é como se a gente abrisse nossa visão para enxergar mais e receber mais. Então, o universo, o que mais é possível que eu ainda não considerei? Fazer perguntas expande a nossa consciência. O universo,
Como eu posso contribuir ainda mais com o meu ser? Universo, me mostre as infinitas possibilidades. O que mais é possível? Começa a fazer perguntas no seu dia a dia, Sandra, e todo mundo que está aqui escutando. Começa a fazer perguntas para aí sim expandir, para aí sim parar de concluir a partir de um só ponto que a gente já veio concluindo. Porque quando a gente conclui, a gente usa o nosso banco de dados, de informações que foram construídas ao longo da nossa vida. Então sai desse ponto da conclusão, sai desse ponto da limitação e começa a perguntar para expandir. O que mais é possível que eu ainda não considerei? Quando eu faço essa pergunta, as coisas se abrem para mais possibilidades. Porque eu paro de ver apenas do ponto de vista que eu já estava olhando. Eu paro de enxergar apenas por aquele ponto de vista. Começo a enxergar outras possibilidades de realizar. Universo, o que eu não estou percebendo aqui? Universo, o que esse pensamento veio me mostrar? Quando você pergunta, você recebe as respostas, porque você se declara aberta à mudança. Então, como seria todos os dias implementar essas perguntas, sem esperar que a resposta chegue de determinada forma? É perguntar e soltar. E confiar. Porque quando a gente confia, a resposta chega. Pergunta, solta e preste atenção nos sinais. Aí sim você vai ver a mudança acontecer. A chave de tudo, a chave da expansão é prestar atenção. Prestar atenção. Parar de viver no piloto automático. Prestar atenção no pensamento, nos sentidos, no que está acontecendo. Prestar atenção na sua respiração. Às vezes a gente não está nem respirando de forma consciente, né? E não energiza o nosso corpo com o oxigênio necessário. Respirações curtinhas. Quando a gente respira pouco, quando a gente dá essas respirações curtinhas, significa que a gente está pouco aberto a receber. A gente não está nutrindo o nosso corpo. Quando a gente bebe pouca água, significa que a gente não está nutrindo o nosso corpo. Prestar atenção. Perguntar ao seu corpo. O que se requer para esse momento? Quanto mais perguntas, mais expansão. Mas sempre prestando atenção. Sempre prestando atenção. Se a gente não está satisfeito com o que a gente está recebendo do universo, é porque a gente não está alinhado com o nosso propósito. Fala como se livrar das energias negativas. Às vezes a gente coloca a culpa em energias negativas, mas é a gente que está fazendo isso, não são as energias. A gente só recebe aquilo que a gente está conectado. São frequências. São frequências que a gente se conecta. Como se fossem faixas, tá? Metaforicamente falando, faixas de rádio. Bem metaforicamente falando. Se eu estou sintonizada na programação positiva, eu vou receber positivo. Se eu estou sintonizada na programação negativa, eu vou receber negativo. Isso é assumir a autorresponsabilidade. Óbvio que às vezes a gente recebe, né, ataques, vamos dizer assim, negativos, porque existe a luz e existe a sombra. Mas quando a gente está prestando atenção, a gente consegue se blindar disso. E eu não vou te passar nenhum ritual mágico extraordinário. Existe, lógico, a gente pode tomar um banho energético, a gente pode comprar planta, colocar planta na casa, cristal, etc. Mas é tudo a sua intenção. O ritual é só um complemento, uma ferramenta. A sua intenção vai determinar. Então, intencione que você está blindada, que você está num manto de proteção energética. E, principalmente, preste atenção nos seus pensamentos, porque é isso que te conecta com a energia negativa ou positiva. Penso A, sinto A e recebo A. Penso B, sinto B e recebo B. Prestando atenção na mente, a gente consegue se blindar disso. Dentro do meu curso, eu tenho um módulo inteirinho de atenção plena para a gente aprender vários fundamentos de como exercer isso, né? Aqui eu trago para vocês um pouquinho para a gente aprender, e na jornada também, na jornada gratuita, eu vou trazer também bastante disso, mas dentro do meu curso eu tenho um módulo inteirinho. Aí, se vocês gostam da minha maneira de ensinar,
No curso gratuito, vocês vão ter mais essa oportunidade de 4 aulas comigo gratuitamente para ver se vocês se dão bem com a minha metodologia, né? Aí depois disso eu tenho um curso terapêutico chamado Desbloqueia, para quem quiser fazer parte. Já teve a primeira turma, agora a gente vai para a segunda turma, que eu abro vaga no dia 16. Vagas limitadas, né? Óbvio, porque eu preciso dar atenção. Minhas alunas sabem que eu acompanho, eu chamo no WhatsApp, eu faço encontros ao vivo, faço vivências energéticas, né, com as energias que eu trabalho, da desprogramação neurobiológica, as meditações guiadas. Mas, né, o foco agora são as aulas gratuitas para vocês verem se a gente tem esse imprint. E aí sim a gente vai para a jornada terapêutica do Desbloqueia. Lá no Desbloqueia, eu ensino vários passos a passos para a gente olhar para nossa criança, para a gente praticar a atenção plena, para a gente reequilibrar os nossos chakras. A energia do outro pode influenciar na nossa energia? Depende. Depende porque se a gente estiver conectado com o outro e muito aberto a isso e acreditando que o outro vai afetar a nossa vida, vai influenciar, vai rebaixar. Só que se a gente está prestando atenção e se a gente tem a intenção de se blindar, a gente percebe o que é do outro e o que é nosso. E aí sim a gente transforma. Quando a gente está na inconsciência, a gente é muito mais afetado com essa energia do outro, com essa energia do inconsciente coletivo. Eu, por exemplo, no começo do ano, né, quando a gente teve aquele pico da pandemia, eu tava muito mal, com medo de perder minha família, com medo de perder meus pais, mas eu sabia que os meus pais estavam seguros, que os meus avós estavam seguros. E o que eu percebi foi que eu tava com a energia do inconsciente coletivo, né, porque todo mundo está com esse medo, né? E é normal, a gente tava vivendo, a gente ainda tá, mas a gente tava vivendo casos muito piores. E eu percebi que aquilo não era meu. O que eu faço quando eu percebo que eu tô com um sentimento e com um pensamento que não é meu? Eu uso um mantra, um comando e intenciono isso e eu digo: devolvo ao remetente com consciência anexada. E eu fico repetindo esse mantra. Anota aí vocês, depois vai ficar gravado, assiste de novo a aula se precisar. O mantra é: eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Quando você diz isso, você libera do seu corpo os pensamentos que não são seus. E você devolve para o outro com a consciência necessária anexada naquele momento. Vai repetindo esse mantra e intencionando que você está tirando o que não é seu do seu corpo, do seu campo e devolvendo para o outro. E ficando apenas com o que é seu. Ou com o que é expansivo para você, ou o que vai contribuir com você. Então, por exemplo, aqui dentro da live a gente está tendo várias trocas de pensamentos e você absorve aquilo que vai ser positivo para você, aquilo que vai te trazer um resultado bom. Aí sim você pode ficar com o que é do outro. E óbvio, não é ficar, você não vai estar tirando nada meu para ficar com você. É essa troca de comunicação. Mas se você percebe que você absorveu algo negativo, você usa essa frase: eu devolvo o remetente com consciência anexada. Tudo bem? Estou sofrendo por conta da situação de que minha mãe está passando. Quando a gente é filho, e eu já passei muito por isso, a gente quer tirar dos nossos pais e a gente acaba sentindo por eles, né? E a mesma coisa acontece com os nossos pais quando vem a gente sofrendo. Normal. Mas, quando a gente pega o problema dos pais e toma como nosso, é como se a gente estivesse dizendo inconscientemente para eles: você não tem poder de resolver. E é como se a gente estivesse trocando de lugar com os nossos pais. E eu gosto de fazer uma analogia de que é como se a gente tivesse um tubo energético de cada um. Quando a gente tá nessa troca, a gente sai do nosso tubo, tira os pais do próprio tubo e a gente não recebe o fluxo de energia divino que a gente tem para receber. É como se a gente olhasse para Deus e falasse: Deus, o Senhor fez errado. Quem devia ser a mãe sou eu e minha mãe não consegue resolver o problema dela. E aí o problema vai crescendo e crescendo e crescendo e a gente vive nessa luta com Deus. Quando a gente volta para o nosso lugar, depois eu vou trazer o depoimento da minha aluna que falou sobre esse caso. Quando a gente volta para o nosso lugar, toda a nossa família se reorganiza no seu próprio lugar. Isso é sistêmico. A gente sofre por conta da situação
e a gente inconscientemente diz que os nossos pais não têm poder para resolver. É desafiador no começo, mas quando a gente tem esse entendimento e quando a gente faz esse processo, a gente consegue organizar esse sistema energético familiar e aí sim transformar. Fez sentido para você? Gente, foi isso. A nossa aula de hoje sobre pensamentos negativos, que a gente se estendeu, óbvio, porque eu amo essa troca com vocês. A gente vai... Amanhã eu entro ao vivo também. Semana que vem também. E aí sim, nos dias 13 a 16 de setembro, a nossa jornada de volta pro meu eu, 100% gratuita. Quem ainda não tá inscrito, entra no link da minha bio, entra no grupo do WhatsApp. A gente já teve que abrir 3 grupos. Ai, tô muito animada, tô muito empolgada. Vai ser incrível. Está sendo incrível já esse esquenta. Eu falo que esse esquenta é a pontinha do que vai acontecer na jornada. Na jornada, já falei, aguarda, porque com certeza muitas fichas vão cair, muitas liberações, muita expansão. Já falei que eu quero ver todo mundo no topo, sendo abundante, sendo autoconfiante, tendo sucesso na sua própria vida. Tudo bem? A Maiane, obrigada. Zafiro, gratidão. Gratidão, meus amores, pela presença de vocês. A Tainara, obrigada. Amanhã estarei aqui também. A gente conversa mais um pouquinho. Amanhã eu vou falar sobre autoconfiança. Sobre a gente se conectar com o nosso tubo energético, esse poder da vida. Tudo bem? Até amanhã, pessoal. Amanhã eu acho que eu entro um pouquinho mais cedo, às 8. Pode ser? Combinado? Mas eu aviso vocês no story. Tá bom? A live vai ficar gravada. Quem quiser reassistir, quem quiser encaminhar. A Tainara, se quiser encaminhar para sua mãe, a gente ajuda também. Tudo bem? Até amanhã. Beijinhos, beijinhos, Beto. Beijinhos, beijinhos.